Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, sejam bem-vindos ao Techcast, podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos e tecnologia. Hoje eu vou conversar com ela, que é uma mestra cervejeira, já tocou numa banda cover do Iron Maiden e hoje é diretora Rewards Latam, de uma das maiores empresas do Brasil. Vou bater um papo hoje com Priscila Mendes. Mas antes, como você já está acostumado, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem nos ver. Bom, sou homem branco, cis, hétero, estou usando um óculos de grau preto, uma barbazinha bem feitinha, um cabelo que precisa ser cortado, a minha clássica camisa azul. Estou sentado numa mesa de podcast, estúdio de podcast. Para você que nunca viu, uma grande sala preta, com muitas luzes direcionadas para o nosso rosto. Tenho na minha esquerda uma grande TV com o nosso logo laranja. E na minha frente está a minha ilustríssima convidada, foi indicada como uma das melhores profissionais de recursos humanos esse ano, e é com ela que eu vou ter o grande prazer de conversar, entre outras coisas, sobre remuneração. Priscila, bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com você hoje, ter a oportunidade de falar com todo mundo e falar um pouco sobre a minha trajetória. E é isso, vamos lá. Muito bom. Priscila, vamos deixar talvez essa parte da mestra cervejeira e de você ter tocado o teclado um pouquinho mais para frente, porque eu acho que vale super a pena a gente contar sobre isso. Me conta um pouco do teu começo de carreira na área de remuneração. Mas antes eu vou te pedir que você faça uma gentileza e explique para aquelas pessoas que não conhecem remuneração. Remuneração, como a gente estava falando agora há pouco, antes da gente começar as gravações, é uma área relativamente nova no Brasil. Então tem muita gente que não conhece, que não sabe o que é. Explica para nós. Legal, acho que talvez antes de começar eu esqueci de me apresentar para as pessoas que também, enfim, não conseguem nos ver. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, tenho os cabelos mais ou menos no ombro, levemente não é encaracolados, enfim, não são lisos. Repicados, acho que é a melhor palavra. E os cabelos um pouco vermelhos também, e estou usando um batom bastante escuro, porque é minha marca registrada. Normalmente eu não apareço sem esse batom escuro. E aí, voltando um pouquinho então para a sua pergunta, falando um pouco sobre a área de remuneração, eu acho que talvez um dos pontos mais interessantes é que eu sou psicóloga. É verdade. Então, na verdade, eu não comecei a minha carreira na área de remuneração, né? Eu comecei a minha carreira na área de recrutamento e seleção, na antiga consultoria interna de RH, que hoje são os BPs, comecei como estagiária lá na Avon. De lá, eu tive a oportunidade de ir para Deloitte. E foi na Deloitte, eu fui como fazer executive search, né, como headhunter, e aí foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a área de remuneração. Comecei fazendo descrições de cargo, porque eu gostava muito de escrever, e aí precisavam de ajuda ali para fazer isso, e eu acabei entrando, e fui conhecendo as outras partes de remuneração, a parte de pesquisa, entendendo que para fazer descrição de cargo a gente precisaria conhecer o processo das empresas, tinha que visitar as empresas, então me apaixonei por isso. Porque realmente eu vi que tinha uma oportunidade de aprendizado muito grande ali, e aí não quis mais saber de voltar. Alguns meses depois, eu fui transferida definitivamente já para a área de remuneração, lá na Deloitte, e contrataram uma outra headhunter para fazer o trabalho que eu fazia até então. E fiquei na Deloitte ali por mais uns 3 anos, se eu não estou enganada. Que ano era isso, mais ou menos? Eu entrei na Deloitte em 2000, e saí em final de 2003, já dezembro de 2003. Então, na verdade, eu peguei a fusão com a Arthur Andersen, né, na época da Enroll e tal. Então, teve uma mudança bastante significativa no time nessa ocasião. E eu ainda permaneci na empresa, acho que por 1 ano depois da integração ainda. Fiz projetos bem interessantes de due diligence, fiz alguns projetos bem profundos mesmo. Bem amplos e demorados, projetos de 1 ano, às vezes até mais de 1 ano. E aí, um dos meus líderes saiu, por conta justamente da fusão e etc., e foi para a Rei, e ele que me convidou para ir para a Rei. E na época, né, a Rei era o sonho de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que trabalhasse na área. Que trabalhasse na área de remuneração, exatamente. Então era um sonho trabalhar na Rei.
E aí foi minha grande escola, né? Foi onde eu realmente me aprofundei na área, e aí passei pela área de pesquisa, pela área de dados, aí depois fui para a área de consultoria e para fazer projetos mais amplos mesmo de implementação de cargos e salários, do começo até o fim, avaliação de cargos, né? Com a metodologia REI, etc. E foi uma baita experiência, foi realmente onde eu aprendi basicamente, né, tudo que eu sei hoje. Mudou muita coisa desse momento até os dias de hoje, ou não? Mudou muita coisa. É muito interessante porque às vezes eu reflito um pouco sobre isso, né? Porque já começa que a metodologia REI é uma metodologia extremamente objetiva, e é exatamente por isso que ela sempre foi muito utilizada, né? Porque é muito claro quais são os fatores ali que a gente precisa avaliar, e enfim, ela tem ali, inclusive, formas de você confirmar aquela avaliação, né? Então, você consegue, não só você faz a avaliação, mas depois você consegue verificar se aquela avaliação que você fez está fazendo sentido ou não, por uma série de outros fatores que você vai checar ali na metodologia. Ou seja, em tese é preto no branco, né? Não tem muito como fugir daquilo. E eu acho que ao longo dos anos o que a gente tem visto é justamente uma evolução, uma ampliação dessa visão de dizer, acho que não dá mais para ser tudo preto no branco. Não dá mais para a gente dizer, olha, tem que ser dessa forma, é só assim que vai funcionar. A gente precisa avaliar outros fatores e nestes outros fatores muitas vezes inclui o ser humaninho que está ali sentado na cadeira, porque na metodologia, isso é uma questão clássica também, eu lembro que quando a gente fazia as apresentações, a gente sempre falava, olha, a gente tem que olhar para a cadeira. Quando a gente fala do cargo, é da cadeira que a gente está falando. Então, tinha até a figura da cadeira lá no slide, né? E hoje você não pode mais olhar só para a cadeira. Você tem que olhar para a pessoa. Para quem está boiando no que a gente está falando, para que serve a área de remuneração? Legal, vamos lá. Do princípio, né? Exato. A área de remuneração, ela serve principalmente para a gente garantir que a gente está remunerando as pessoas de forma correta, né? E aí envolve, obviamente, principalmente uma comparação com o mercado, porque a gente precisa garantir que nós somos competitivos quando a gente avalia empresas similares à nossa, em termos principalmente de atração de mão de obra, não necessariamente do mesmo segmento, mas empresas que tenham capacidade de atrair aquele mesmo profissional. E garantir também a competitividade em termos de pacote de benefícios, né, que hoje acho que são os principais componentes aí, quando a gente fala em termos de remuneração de um profissional dentro da companhia. Mas eu acho que a questão, que justamente talvez venha nessas evoluções que a gente está dizendo, é que se eu olho simplesmente para salários e benefícios, já virou de certa forma uma commodity. Todo mundo já sabe mais ou menos quanto ganha. Exatamente, mais ou menos quanto ganha. E normalmente as grandes empresas, aquelas que competem entre si por mão de obra, elas vão ter um pacote muito semelhante. Né? Então, dificilmente você vai ter uma que se destaque demais. E quando você tem uma pessoa que sai de uma para outra, dificilmente vai ser por conta de uma questão salarial única, exclusivamente. Óbvio que sempre tem, normalmente, uma oferta mais interessante de salário que atrai uma pessoa, mas não é só aquilo. Né? Tanto que a gente vê aí, tem várias estatísticas que mostram que na maioria das vezes as pessoas realmente deixam a companhia por conta de ambiente, oportunidades de desenvolvimento, liderança, muito mais do que salários e benefícios, que normalmente vem lá em quarto e quinto lugar, né? Então é mais um atrativo, sem dúvida, mas ele não é o principal. Uma coisa que eu gostaria que você explicasse para a gente é o que a área de remuneração leva em consideração para chegar nas primeiras faixas salariais, formar o salário. Porque dentro do que eu entendo de remuneração, é essa disciplina que vai mostrar para as empresas e para as pessoas o porquê que você ganha o que você ganha. Sim. Em linhas gerais, né? Perfeito. E aí o que é levado em consideração para isso? Basicamente é o tamanho da posição, ou seja, é a importância daquela posição dentro da organização, e aí normalmente a gente está falando da cadeira, né? A pessoa, obviamente, que está sentando naquela cadeira, porque eu posso ter
peso da cadeira, mas se a pessoa é uma pessoa mais ou menos experiente, ela pode ela pode ter um salário maior ou um salário menor, de acordo com a experiência dela, a bagagem dela, etc. E a competitividade de mercado. Então, para definir as faixas salariais, normalmente a gente faz pesquisas salariais anuais, a gente tem grandes consultorias, que são as consultorias de referência, né, das grandes empresas, que normalmente fazem essas pesquisas, conduzem uma vez ao ano. Elas coletam os dados de informações salariais, de benefícios de todas as empresas, fazem a consolidação desses dados, né, de uma forma, um tratamento estatístico, e aí depois enviam para as empresas que participaram, que enviaram seus dados, um consolidado dessas informações com as estatísticas de mercado. Então, os dados são anonimizados, a gente não consegue saber, enfim, detalhes ali, mas a gente consegue ver as estatísticas de mercado e entender como é que, para cada posição, para cada grade, né, para cada tamanho de posição que a gente tem dentro da organização, qual é normalmente o valor que é pago pelo mercado para aquelas posições específicas. E aí, o que eu comentei, na verdade, a gente tem a definição da tabela que é feita dessa forma, e aí a gente, quando você contrata uma pessoa, quando você promove uma pessoa, você vai avaliar, frente a esta tabela que foi construída com base no mercado, quanto faz sentido a gente pagar para essa pessoa. Ou seja, não deveria fugir muito desse range, que é o range, né, que a gente tem no mercado. Normalmente a gente tem uma faixa salarial que a gente trabalha ali entre 50% de amplitude normalmente, mas tem empresas que trabalham obviamente com faixas mais amplas, enfim, tem várias práticas nesse sentido, mas pensando numa faixa de 50% de amplitude, você vai olhar ali entre o menor ponto, o maior ponto, sabendo que a mediana ali, o ponto do meio é justamente onde a maioria das empresas paga, e aí você vai avaliar onde faz sentido que aquele profissional esteja enquadrado em termos de salário. Porque a lógica a gente precisa entender o impacto dessa função no lucro da empresa. Exatamente. E aí eu volto para a metodologia REI, né? Ou seja, na metodologia REI, que é a metodologia que a gente inclusive hoje usa ainda na Bayer, né? E no mundo inteiro, não é só no Brasil, enfim, é a nossa referência realmente para pesagem de cargos. Então, como eu falei, a metodologia ela tem fatores muito específicos, né? Ela tem know-how, tem o problem solving, que é a solução de problemas, e o accountability, que é a responsabilidade por resultado. São basicamente esses 3 fatores. Com base nestes 3 fatores e com base na descrição do cargo, né, que é o que o cargo vai fazer, qual que é a responsabilidade, o impacto, o que a gente espera desse cargo, a gente vai avaliar, então, esses 3 fatores e vai pontuar quanto este cargo vale. Então, é com base nisso que a gente chega realmente nessas informações. Quero te agradecer por essa explicação, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não sabem por que ganham aquilo que ganham. E aí, o cenário é sempre um cenário confuso. Eu acho que eu deveria ganhar mais. Claro que você acha, todo mundo acha isso. Mas por quê? Qual é o impacto do seu trabalho no final do mês da empresa? Sim. E é sobre isso que nós estamos falando. Tem muita gente que acha que os empresários, os líderes e as empresas, elas tiram as faixas salariais do nada, do mercado. E o que eu sempre digo é quem é o mercado. Você precisa entender que existe todo um cálculo de anos e anos e anos por trás, que começou com a REI, se não me falha a memória, lá depois da crise de 29, né? A REI tem algumas concorrentes diretas que são dissidentes, né? Na grande maioria das vezes, são dissidentes com algumas alterações, mas existe um porquê do teu salário ser R$10 e, eventualmente, do teu gestor ser 15. Porque o impacto da cadeira, da função dele, é maior na proporção por um lucro final. Exatamente. É exatamente isso. Muito bom. Então, já garantimos que quem está vendo a gente ouvindo já entende a importância da área de remuneração. Legal. Voltando para a nossa linha do tempo, o que mais mudou desde quando você começou, talvez até os dias atuais? E aí, por que eu acho interessante perguntar isso para você? Porque eu converso com muitos colegas que têm tanto ou mais tempo que você, e uma parte significativa deles diz que não mudou nada. Tá. Algumas ferramentas só que mudaram, em vez da gente fazer no papel, usa o Excel, e eu acho que é uma visão muitas vezes muito estreita, talvez uma visão muito operacional.
porque a gente tem uma série de novos incentivos que mostram o contrário. Mas eu quero ouvir de você, que começou das áreas mais operacionais e hoje você é diretora Latam de uma grande empresa multinacional. Então, imaginando uma linha do tempo, quais são as principais mudanças, Priscila? Legal. E é interessante esse ponto de vista de que algumas pessoas veem que não mudou muita coisa, porque eu realmente vejo que tem pessoas que veem que não mudou mesmo, né? Sim. Porque tem muita gente no mercado, eu diria que a maioria das empresas no mercado ainda continuam trabalhando no mesmo modus operandi, né? Então, é exatamente da mesma forma e normalmente investindo um tempo significativo das pessoas, eu acho que com questões mais operacionais mesmo, né? Eu normalmente brinco, eu falei, imagina que sonho o dia que a gente não precisar mais fazer aquele monte de coisa chata, que você não precisar mais fazer tabela salarial, que você não precisar mais fazer pesquisa de mercado, Sim. porque você simplesmente vai ter um número ali que a inteligência artificial de repente vai te trazer e você vai usar o seu tempo para realmente entender o que faz sentido olhando para aquele número. Então você sobra tempo para você fazer coisas de muito mais valor agregado e conectadas com outras coisas dentro da organização. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que na maioria das empresas isso realmente ainda não mudou. A gente tem essa grande parte do tempo das pessoas na área de remuneração investido em processos anuais básicos que a gente tem, que são a atualização das tabelas salariais, você eventualmente ter contato com outras empresas, numa pesquisinha rápida aqui ou ali, para entender o que está acontecendo com um determinado benefício ou com determinada coisa, ou mesmo com as próprias consultorias, né, fazer algumas consultas rápidas. Aí você vai lá no ciclo de mérito, que normalmente é a mesma coisa também, todo mundo vai lá, vai entender quanto é que o mercado está planejando de mérito, de crescimento salarial para o ano seguinte, vai planejar junto com a sua área financeira lá, enfim, com o global, que não é o meu caso, e o caso de muitos com certeza, para depois aplicar o mérito, todo o ciclo de mérito, ou seja, são processos anuais que normalmente são processos muito longos, que demandam muito tempo realmente dos profissionais de remuneração, e que ficam ali, enfim, tão absorvidos por aqueles processos que não conseguem mesmo sair dali, pensar em coisas novas e falar, cara, será que realmente eu não consigo automatizar uma parte aqui para ver como é que eu uso esse tempo que está sobrando para outras coisas, né? E você entende que a inteligência artificial ela vai vir para suprir essa parte operacional? Sem dúvida, já está vindo e a gente, inclusive, já está vendo isso em muitos lugares. E claro, acho que ainda tem um receio muito grande ainda de boa parte das pessoas, principalmente numa questão de privacidade, privacidade dos dados, etc. A gente sabe, enfim, tudo que realmente é uma questão importante. O meu ponto é que a gente não pode se restringir por isso, até porque tem um cara que eu gosto muito, que é o Peter Diamandis. Talvez a gente vai ter um tempo para falar dessas minhas referências e tal, mas o Peter Diamandis, ele fala isso, a gente se preocupa com a privacidade, a gente já não tem privacidade. Nos dias de hoje a gente já não tem privacidade. Qualquer coisa que você vai fazer, e você vai lá assistir um vídeo no YouTube, você está compartilhando seus dados. A partir do momento em que você aceitou estar naquela plataforma, você aceitou que você está compartilhando seus dados, ele até brinca, para ver um vídeo de um gatinho. Entendeu? Exatamente. Ou seja, se a gente aceita compartilhar os nossos dados por coisas que são tão pouco significativas, por que não compartilhar os nossos dados para coisas que realmente vão nos ajudar no dia a dia? Para que vão trazer coisas que vão trazer valor para a gente, que vão nos ajudar a crescer. Então, eu acho que é essa visão que a gente precisa mudar, sabe? De sair desse mindset de dizer, mas a gente ainda não está pronto para isso, para dizer, então vamos ver o que a gente precisa fazer para ficar pronto, mas vamos lá, vamos fazer, sabe? Então, eu vejo mais ou menos por aí. E aí, quando você fala, por exemplo, que com o uso das IAs, a área vai se tornar talvez menos operacional e talvez mais estratégica, o que você vê como possíveis estratégias que poderiam ser feitas hoje com essa economia de tempo? Por quê? Por que eu te pergunto isso? Porque ao mesmo tempo em que, para mim, remuneração é a área que faz de fato a conexão entre o negócio e pessoas, não só pela parte
lógica de remuneração mais benefícios, mas principalmente pela questão de bônus. O que você enxerga que dá para fazer mais? Já aí, talvez entrando numa conversa sobre tendências de remuneração, entendendo que algumas coisas que você vai falar ainda não são possíveis tecnicamente ou em larga escala, mas já são possíveis numa pequena escala. Porque é isso que a gente sempre precisa deixar claro. O Brasil é muito grande. E da mesma maneira hoje que nós temos profissionais que são pagos em criptomoedas, a gente tem trabalho escravo. E é o que eu sempre falo. Um dos maiores erros dos profissionais que trabalham nas grandes empresas, nas maiores cidades, é achar que eles são referências para o Brasil inteiro, principalmente São Paulo. Então, dentro daquilo que você consegue vislumbrar, o que teria de mais inovador? Então vamos lá, eu acho que, enfim, tem vários elementos aí na sua pergunta, eu vou tentar não me perder. Fica tranquilo que a gente vai aqui toriano. Vamos lá. É interessante porque, assim, eu tenho, agora nos últimos meses, eu tenho feito algumas apresentações, né, para o mercado, tenho sido convidada, enfim, para participar de eventos, enfim, e tenho feito algumas apresentações falando sobre esse tema. E realmente é um tema que eu brinco, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não parecer o cavaleiro do apocalipse, sabe? Quando eu estou falando disso, porque a questão é que se a gente olha para a área de remuneração, acho que até olhando essa história que você contou, né, de que é uma área relativamente recente no Brasil, se a gente for olhar tudo isso, comparada com as demais áreas, pelo menos, né, o que a gente vê, os profissionais de remuneração, eles sempre foram, praticamente, se a gente olha para a área de RH como um todo, eles eram os mais bem remunerados, vamos dizer assim, né? Justamente por ser os donos dos números. Exato, os donos dos números é uma área que ainda hoje não é tão fácil de você achar bons profissionais. Sabemos. Porque é muito técnico. Então, normalmente em RH, você vê vários outros perfis, mas esse perfil, que é um perfil mais técnico, um perfil mais de números, né? Talvez seja dos poucos dentro da área de RH, eventualmente RH que tem orçamento, talvez tenha isso, mas é dos poucos perfis dentro da área de RH com né, com esse foco, né, com esse foco técnico de números, etc. Então, ele sempre foi bastante valorizado nesse sentido, né? O que eu tenho visto é que, à medida em que a gente vai evoluindo nesta questão e que a gente vai tornando ou automatizando alguns desses processos, a gente vai diminuindo a relevância deste profissional, né? Então, tudo aquilo que a gente a vida inteira fez, que eu estava acabando de explicar aqui, processo de mérito, processo de orçamento, processo de bônus, etc, própria parte de tabela salarial, pesquisa salarial, etc, que é o nosso grande foco, muito provavelmente tudo isso vai ser automatizado em pouco tempo. Então, o que vai sobrar pra gente? Exatamente. Né? Então, aí rola um pouquinho desse medo também das pessoas, justamente, de falar, caramba, então, assim, aquilo que eu fiz a vida inteira, muito provavelmente não é o que eu vou fazer nos próximos anos. E quando eu digo nos próximos anos, é alguma coisa que está muito perto. Você acha que menos de 5 anos? Eu acho. Eu acho que em menos de 5 anos. É engraçado que quando a gente se falou pela primeira vez, eu expus essa minha visão que vai muito alinhada a essa tua fala. Eu acho que o profissional operacional de remuneração que está preso nesse dia a dia, ele tende a perder espaço pela automação desses processos. Sim. E aí, a dúvida que paira é o seguinte: a Priscila de hoje, ela é muito mais capacitada do que a Priscila de 10, 15 anos atrás. Só que existe um caminho, né? Você passou pela parte operacional, passou pela parte tática e foi pela parte estratégica. Perfeito. Quando a gente não tem essa etapa operacional, como é que fica o desenvolvimento dos novos profissionais de remuneração? Exatamente. E eu não tenho a resposta. Não, eu acho que ninguém tem. Eu acho que ninguém tem. Mas eu acho que é interessante a gente entender que não é que a área de remuneração vai deixar de existir. Eu acho que pelo contrário. Exato. Eu acho que ela vai se tornar cada vez mais necessária. Exato. Mas a formação desses novos profissionais talvez seja diferente. Exatamente. E não é só na área de remuneração que isso vai acontecer. Isso vai acontecer de forma geral em várias áreas. Não só dentro de RH, inclusive, mas em outras áreas.
Eu venho discutindo esse ponto também com algumas pessoas lá na Bayer, e tem uma das meninas lá que fala exatamente sobre esse ponto. Fala, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer o caminho dessas pessoas, né, para elas se desenvolverem, porque realmente essa parte inicial, né, do entry level de carreira, Exato. Vai ser diferente também, né, não vai ser da forma que é hoje. Mas eu enxergo muitas mudanças no curto prazo. Acho que isso é importante dizer, né, que a gente não está falando de algo que está tão longe assim. E em termos de ações, o que você vê como algo que pode ser potencializado pelas IAs? Ações em que sentido, você disse? A gente vai ter talvez uma melhora significativa nesses processos mais operacionais. Uhum. E com isso a gente tem resultados, né? Talvez mais agilidades. Tá. Como você pensa que vai ser o dia a dia desse profissional estratégico? Como que vai ser o dia a dia da Priscila daqui a 3 anos, talvez? Legal. Então vamos lá. Então acho que eu vou pular para uma parte que eu acho que eu não cheguei a comentar, mas que para mim faz muito sentido. Quando a gente está falando de salários e benefícios, que eu comentei, que eu vejo isso mais como uma questão de commodity, né? E foi o que eu comentei. Na verdade, isso por si só não é o que faz o profissional ficar dentro da organização. Então não adianta, mesmo eu como remuneração, entender que o meu foco está aqui, tá em salários e benefícios. Não, ele está numa proposta de valor mais ampla. E essa proposta de valor mais ampla inclui sim salários, inclui benefícios. E aí eu vou usar um termo que é super old fashion, mas que para mim ainda faz muito sentido, que é a pirâmide de Maslow. Sim. Né? Se a gente vai para a base ali da pirâmide, basicamente, que eu estou falando de salários e benefícios, está ali. Mas para você ter realmente, se sentir contribuindo, sentir que você realmente está fazendo a diferença, não só naquele ambiente como você está crescendo, você precisa mais do que salários e benefícios, você precisa de uma oferta mais ampla, e aí você vai crescendo na pirâmide, né? E aí é que entra para mim, que hoje a gente basicamente chama de well-being, né? Uhum. Que também é algo muito amplo, é bastante amplo, e para mim também está conectado com a questão de propósito, com a questão de flexibilidade, principalmente, ou seja, é uma proposta de valor mesmo, que faça sentido para aquele colaborador, que ele realmente se sinta que naquele ambiente ele pode ser autêntico, ele é respeitado, ele pode ser quem ele pode ser o seu melhor ali, crescendo, se desenvolvendo e ainda ganhando dinheiro. Que coisa melhor que isso, maravilhoso. É a remuneração além do salário. Exatamente. A proposta, né? É toda uma proposta de valor que, enfim, se fala de Employee Value Proposition, enfim, eu acho que é toda essa conexão. E aí eu vou para um outro ponto, que não adianta mais a gente tentar ficar na nossa caixinha, né? De a gente ficar ali e falar, não, nós somos profissionais da área de remuneração, isso aqui é o que eu faço. A gente tem que ampliar. Por mais que pareça batido também falar nessa coisa de quebrar silos e etc., mas é isso, eu acho que não é nem quebrar silos, é não ter silos mais, né? Cada vez mais nós sermos profissionais que somos especialistas em pessoas. E ser especialista em pessoas requer uma série de conhecimentos, inclusive de remuneração, mas sabendo que não é só isso que vai fazer com que você seja capaz de atrair, de reter um bom profissional. Muito bom. Numa das nossas conversas, você estava falando, e aí eu não sei o quanto você pode falar, porque é um projeto extremamente inovador, de mensurar o conhecimento. Porque justamente assim, talvez as novas funções, elas vão precisar ter conhecimentos novos, e que não é só o bom e velho conhecimento acadêmico, né? Que é o que formava o chá, conhecimento, habilidade, atitude, né? E você chegou num modelo interessante de avaliação, de como que você avalia os novos conhecimentos de uma perspectiva de remuneração. E eu achei maravilhoso. E aí eu quero entender se você pode falar um pouco para a gente sobre esse contexto e como que você montou esse processo de avaliação de novos conhecimentos. Acho que eu posso sintetizar ele assim. Sim, legal. Não, e eu posso compartilhar até porque não é nada que já esteja sendo implementado, tá? É muito mais uma linha de estudo minha neste momento
entendendo o momento que a gente está vivendo na companhia também, porque a gente também está vivendo uma série de transformações, a gente também vai ter uma série de desafios que vão nos obrigar a revisar os processos que nós temos hoje, inclusive todos os processos de remuneração. Então, uma das minhas linhas de estudo, onde eu tenho me aprofundado, tenho buscado, enfim, empresas no mercado, fornecedores no mercado que já desenvolvam alguma coisa parecida para tentar conectar essas coisas e chegar numa solução, é isso que você está trazendo, porque uma das coisas que eu também tenho uma convicção bastante forte é de que a gente vai caminhar para esse futuro de skills-based organization, né? Que é você cada vez mais focar nas habilidades, enfim, nos conhecimentos das pessoas, né? E tem uma outra coisa interessante que se a gente pensa, né? Acho que é um pouco nessa linha do que você trouxe também, que acho que a gente vai precisar ir muito nessa de desaprender, reaprender, aprender, porque realmente muitas das coisas que a gente usou até agora não vão servir mais daqui a pouco. E a gente vai precisar desenvolver novos skills, né, novos conhecimentos, para poder lidar com esse futuro. E aí, para desenvolver esses novos skills, a gente tem muito essa coisa de que, preciso de uma graduação, 5 anos estudando. Não. É muito distante daquilo que precisa agora. Exato, exato. Tem um relatório do World Economic Forum que chama Future of Jobs, que é o futuro dos trabalhos, né, das posições. E se vocês forem lá no site, vocês vão encontrar isso, só baixar, super, super tranquilo. E ele fala muito disso, ele fala que a gente ainda foca muito nessa coisa de desenvolvimento de skills, de habilidade, pensando na graduação. Mas a gente pode desenvolver novos skills e habilidades entre 2 semanas e 5 meses. Ou seja, se a gente investe nisso efetivamente, em pouco tempo a gente consegue sim adquirir uma série de novos skills. E eu entendo que no futuro próximo, inclusive, isso é o que vai fazer muito sentido, né? Não é novo se a gente pensa em remuneração por competências, né? Não é um conceito novo. Isso é algo que eu já escuto desde a minha época de Deloitte também. Já fiz projetos, inclusive, de remuneração por competências, o chá que você está comentando. Enfim, ou seja, se eu olho por este ponto de vista, isso não é novo, né? A questão é a forma como isso vai ser tratado. Exatamente. Como é que a gente vai medir? Como é que a gente vai medir? Exato. Porque eu acho que muito desses projetos, né? Se a gente pensa no que era o projeto, né? O que era remuneração por competências no passado, acho que estava muito ligado à questão da avaliação, vamos dizer assim, dos profissionais que estavam no entorno daquele profissional. Então, sempre esteve muito ligado a isso também. Então, uma avaliação 360, uma autoavaliação, eventualmente algum teste de conhecimento, alguma coisa nessa linha. Mas acho, pelo menos do que eu tenho conhecimento, talvez as pessoas tenham mais conhecimento do que eu, mas não fugia muito disso, né? Estava muito ligado a esses 2 fatores, basicamente. O que eu entendo é que no futuro próximo, né, e é isso que eu estou estudando, a gente vai ter a possibilidade de que a inteligência artificial nos ajude nesta validação de conhecimentos, nesta validação de habilidades. Seja através de um copilot, por exemplo, que vai estar com a gente, nos acompanhando, por isso que eu falei, né, a privacidade, né? Esse copilot, essa inteligência artificial, pode nos ajudar muito. Se a gente entender que tem um valor ali, que ele pode ser meu assistente pessoal, que vai me ajudar a identificar quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos de desenvolvimento. No meu dia a dia, ele está me acompanhando, está vendo todos os e-mails que eu tô mandando, que eu estou escrevendo, as apresentações que eu estou fazendo, vai participar comigo das minhas reuniões. Ou seja, é uma inteligência artificial comigo o dia inteiro. E essa inteligência artificial vai me dando essas dicas. Vai te ranquear, talvez. Que pode me ranquear. Agora vai dizer, mas eu vou abrir isso para a empresa? Sim, a empresa vai lá e vai olhar tudo que eu estou vendo? Não, eu posso simplesmente dizer, quando a IA me disser, por exemplo, olha, aqui você demonstrou essa competência. Então, nesta reunião, eu tenho essa evidência de que essa competência que é importante para a sua posição, que vai ser importante para o que você quer no futuro, com esta situação, eu posso validar que você realmente usou essa competência. Eu posso liberar para que isso seja visualizado pela empresa. Outras coisas que eu digo, não, por exemplo, óbvio que se é alguma coisa que eu estou vendo que é para o meu desenvolvimento, eu posso também dizer, não,
isso aqui ela me diz que eu ainda tenho que desenvolver, até porque eu normalmente preciso também discutir os meus pontos de desenvolvimento na empresa. Então, é legal a gente também entender isso. Aí eu vou ter ali a minha liberdade de dizer o que eu quero e o que eu não quero que ela libere como informação. E a partir do momento em que eu tenho, então, esse assistente pessoal ali me ajudando a identificar essas competências, eu posso também ter outras ferramentas, além daquelas tradicionais que a gente já tem, não estou dizendo que a gente vai excluir isso, então a gente vai continuar sim tendo avaliação dos pares, do líder direto, de outras pessoas de contato, etc., mas a gente vai poder ter essas outras alternativas também que vão, de alguma forma, validar o que está sendo trazido por essas outras pessoas. Eu acho que a gente reduz muito a possibilidade de vieses, né? Porque não é avaliado por uma ou outra pessoa externa. Exatamente. Você tem esse é um problema que aparece muito nas avaliações, né? Sim. Acho que eu não estou sendo avaliado por alguém que saiba me avaliar. Exato. É o que mais acontece, é uma das grandes reclamações. Exatamente. Né? E aí, Priscila, existe uma corrente hoje de pessoas que batem na tecla de que a gente não vai precisar mais ter curso superior. Que me parece estar um pouco alinhado com aquilo que você fala, mas eu entendo que não é bem assim. Como é que você acha que vai funcionar essa questão do curso superior? Você acha que vai depender muito, muito da área? Porque, por exemplo, você pega para as áreas da saúde, para as áreas técnicas, você precisa passar por isso. Sim. Mas quais seriam talvez os cursos ou as áreas que ter pequenas habilidades ou fazer cursos mais objetivos fariam às vezes de uma faculdade? Esse é um ponto interessante também, porque no final, assim, eu concordo com você que eu acho que muitos cursos a gente vai precisar continuar tendo, justamente por conta dessa necessidade regulatória, vou dizer assim, e que isso, inclusive, é uma questão, quando eu penso do ponto de vista regulatório, que pode atrasar algumas dessas coisas que eu comentei. Sim. Não pelo fato de que a tecnologia não esteja pronta e já não exista, mas muito mais por uma questão regulatória, de processo, mercado, de processo, de leis, etc. E aí, nessa questão dos cursos de graduação, eu entendo que também passa um pouco por isso. Então, assim, não vai rolar você querer exercer medicina se você não tiver... Né? Não faz o menor sentido. Exato, não faz o menor sentido. Mas, sem dúvida, eu acho que as empresas também já estão percebendo isso, e não é de hoje também, é que muitas vezes não importa necessariamente o curso de graduação que você fez, porque as habilidades que você adquiriu ali, ou mesmo aquelas habilidades que você adquiriu durante a sua vida, elas podem ser úteis em vários ambientes, né? E aí, muitas vezes, assim, tem muitas empresas, a Bayer é um caso, assim, quando você vai recrutar, por exemplo, estagiário, você não tem mais essa coisa de falar assim, não, para esta posição, a não ser essas, eventualmente, que a gente comentou, mas para esta posição, necessariamente tem que ser, então, vou contratar para RH, tem que ser psicólogo administrador. Não, eu tenho analista de sistema, tenho advogado, tudo que você puder imaginar em RH, hoje a gente tem farmacêutico, gente de marketing, tem de tudo em RH hoje. Justamente por isso. E isso é muito interessante justamente por trazer esse ponto de vista da diversidade de pensamentos, né? Da diversidade de perspectivas, de experiências das pessoas, que isso fez a gente crescer muito no RH também, por conta de ter essas visões diferentes. Pessoas que traziam uma perspectiva que a gente não estava vendo, porque a gente estava ali também na nossa caixinha, ali no nosso silo, enfim. Mas eu entendo que a gente, acho que tem 2 pontos aí, né? A gente pode até dizer, talvez a graduação vai ser menos importante deste ponto de vista de que não precisa ser este curso ou este curso, mas a aquisição de conhecimento é fundamental, que é o tal do lifelong learning, né? Sim. Eu nunca mais na vida vou poder parar de aprender. Sim. Então, quanto mais eu conseguir buscar conhecimento, seja das formas mais diversas,
além daquela graduação, que é o que, de certa forma, me dá vamos dizer assim, a licença para poder competir no mercado, né? Sem dúvida é isso que vai fazer a diferença. Não é a graduação, não é o curso que você está fazendo na graduação que vai te diferenciar. Que necessariamente vai te diferenciar. Exatamente. E nessa tua visão, pelo menos no curto prazo, as empresas que investirem nessas tecnologias vão conseguir realizar esse contexto? Eu entendo que sim. Eu entendo que, na verdade, se elas não investirem, elas vão ficar para trás, porque elas vão ser atropeladas. Não tem como a gente pensar em não caminhar nessa direção. Essa é a minha perspectiva, porque as coisas, à medida em que a gente vai entendendo o valor que isso traz para nós, principalmente em termos de economia de tempo, sabe? De estresse mesmo. Aquelas coisas, como eu falei, muitas coisas chatas que a gente precisa fazer, que levam tempo, que nos consomem ali, e você simplesmente fazer assim e o negócio está pronto, e você fala, legal, então deixa eu usar meu tempo para pensar em outras coisas. Acho que você vai ter dois pontos de vista. Você vai ter o ponto de vista do próprio colaborador que vai falar, não quero, porque eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Deixa eu ir para um lugar que me deixe fazer aquilo que eu possa usar meu cérebro, que eu possa pensar, né? Porque esse é um dos fatores, inclusive, do well-being, né? Que é você realmente se sentir útil, você sentir que a sua capacidade criativa está sendo utilizada no seu maior potencial, que você está contribuindo com algum valor para a empresa, para a sociedade, né? Enfim, isso está tudo dentro do mesmo pacote. Então, você tem esse ponto de vista do colaborador que vai dizer que não quero, você tem ponto de vista do mercado que vai dizer, caramba, essa empresa não tem no mínimo essas práticas aqui, não vou comprar desses caras, vou comprar de outras pessoas, que eu sei que tem práticas que são mais aceitáveis. E o próprio ponto de vista de mercado de perder competitividade mesmo, porque você está sendo mais lento do que outras empresas que estão sendo mais ágeis, e não está conseguindo entregar o resultado que você precisa, e rapidamente, sem dúvida, vai ficar para trás. Claro que talvez seja fácil para você falar, porque você está na Bayer, que é uma grande empresa, uma estruturada, né? Acho que a gente não precisa falar do quanto a Bayer ela é competitiva nisso. Se você eventualmente tivesse num contexto onde você sabe tudo isso, mas você está numa empresa onde essa conversa é uma conversa de maluco, que é o que muita gente vai pensar quando vê essa nossa conversa. Por onde você começaria? Imaginando e lembrando que você também teve um bom papel de PP lá no passado. Sim. Então, assim, você não tem uma visão só estritamente de remuneração. Por onde você começaria, imaginando que você tem uma crença muito forte, daqui a 2, 3 anos, o mercado vai rumar para isso. Como que seus colegas, eles começam a se desenvolver? Que tipo de processo eles... Melhor, o que eles podem começar a fazer hoje para realizar essa visão? Sim, legal. Eu acho que eu tenho tentado fazer um pouco isso na Bayer, inclusive, que é tentar levar um pouco desse conhecimento que eu tenho, instigar um pouco as pessoas também a conhecerem mais, a pesquisar mais, a estudar mais. Então, muitas vezes eu mando links de vídeos, de artigos, discuto. Com o meu time, eu discuto muito sobre isso. Então, agora, recentemente, inclusive, eu fiz uma apresentação para o meu time. Falei assim, fiz todas essas apresentações para o mercado aqui. Vou fazer essa apresentação para vocês também. Vamos discutir um pouco, deixa eu ouvir o que vocês pensam sobre essas coisas. E aí, trocando com eles também esse tipo de ideias, ou seja, tentando fomentar um pouco esse ambiente, né? Essa visão de que realmente a gente vai ter mudanças importantes aí num curto, médio prazo, né? E eu entendo que, além de estudar, a gente tentar buscar mostrar valor, né? Por que a gente está falando disso? O que isso vai trazer de ganho para a gente? Não é simplesmente porque é a hype do momento e é legal e está todo mundo falando. Não, tem um valor, que é um valor muito significativo lá no final, que se traduz em resultado, que se traduz em dinheiro no bolso do acionista, entendeu? Então, à medida em que a gente começa a entender essas coisas e começa a traçar cenários, né, para dizer, olha, se eu for por aqui, tem uma possibilidade de acontecer isso, que vai levar a isso,
O que você acha? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, vamos tentar pelo menos testar num pedacinho aqui para a gente ver se realmente faz sentido isso que a gente está falando. Não estou falando de fazer um negócio para toda a empresa, mas é fundamental a gente tentar conectar essas coisas com o resultado, com coisas concretas lá no final. O que isso vai nos ajudar, o que isso vai nos trazer, e como que isso pode realmente não só economizar dinheiro da companhia, como trazer resultado depois lá no final. Então, para mim é por aí, acho que são esses 2 pontos, é estudar e conectar com o resultado. E como tem sido a aceitação dos seus colegas e do mercado quando você apresenta essa sua visão e esse contexto? Pois é. Você sabe que às vezes eu fico pensando, tem horas que eu fico, porque assim, eu fiz recentemente, inclusive, um assessment do Gallup, Clifton Strengths, e aí deu lá que a minha primeira... Futurista, né? Às vezes é futurista. Muito bom. E aí eu fico pensando, às vezes eu falo assim, nossa, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, às vezes me parece meio que uma maldição, assim, sabe? Aquela coisa que você tá vendo que ninguém tá vendo. E às vezes eu me sinto claramente dessa forma, tem aquele filme Não Olhe Para Cima, do cometa que tá caindo e tal. Eu me sinto claramente assim muitas vezes. Eu tô vendo o cometa aqui, eu tô desesperada falando do cometa e ninguém tá vendo o cometa. Então, assim, muitas vezes é um pouco ingrato nesse sentido de que a gente fala de algumas coisas que parece que as pessoas não estão entendendo nada do que você está falando. E isso me fez, inclusive, adaptar minha linguagem em alguns casos. Acho que foi a primeira apresentação que eu fiz sobre esse tema, que não faz tanto tempo assim, foi alguns meses atrás. Eu coloquei uma série de conceitos ali, que depois, no final, o pessoal falou para mim, eu não entendi nada do que você falou. E eu falei assim, ok, feedback recebido, vou ajustar para a próxima, e aí já ajustei para a próxima, porque ali eu falava de NFT, falava de badges, falava de blockchain, como é que a gente conecta essas coisas, como é que eu pago, como é que eu substituo promoção por esse símbolo, né, de um badge numa blockchain, enfim, falava sobre um monte de coisas assim, e o pessoal, muita gente não entende do que você está falando. Então, tem essa coisa de tentar, de respirar e falar assim, legal, peraí, deixa eu tentar traduzir o que eu tô falando. Ainda tá muito técnico, né? Tá muito técnico. E realmente é técnico, não é fácil. Eu tô estudando blockchain desde 2020, praticamente. Então, faz 4 anos aí que eu tô estudando sobre blockchain. Não fiz nenhum curso de blockchain, não fui fazer nenhum curso técnico de blockchain, mas li muito, estudei muito, fiz pequenos cursos, essas coisas, mas não específico de blockchain, mas fiz coisas que envolviam blockchain. E aí, enfim, ainda assim, para mim é difícil explicar, porque não é uma coisa simples, eu brinco, é a mesma coisa que você tentar explicar o que é a internet, dizendo que ela é um protocolo TCP/IP, blá, 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 blá. As pessoas não entendem, porque realmente não é alguma coisa tangível, então não é fácil de explicar essas coisas mesmo. E aí, quando você começa a falar sobre isso, muita gente tem dificuldade de entender, dificuldade de conectar. Então, tem que ter esse meio do caminho, sabe? Que é talvez a falta de conhecimento básico sobre o que você está falando. Sim, que não é necessariamente culpa das pessoas. Não é. Não é. É complexo. Não é. É realmente complexo. Ainda é complexo, mas não é difícil da gente ver funcionar. Por que eu digo isso? Há uns meses atrás, eu fiz uma conversa com um profissional chamado João Bonini, que também é de remuneração. E ele, gentilmente, fez uma apresentação onde ele mostrava como ele estava treinando o ChatGPT para recursos humanos. Legal. E aí aquilo abriu a porta, a mente de muitas pessoas que começaram, de fato, a entender que, cara, é mais fácil do que a gente pensa, mas é mais trabalhoso do que a gente gostaria. Sim. Mas está ali, sim. Aquele exemplo já está ali, né? Sim. Algumas empresas contrataram ele, e aí confesso que eu não sei como é que foi o desenrolar, mas o simples fato da gente trazer uma ideia que virou uma prática já abre a cabeça. Sim. Né? E aí existe muito mais uma questão de quanto de esforço eu vou colocar nessa possibilidade. Sim. Mas esse contexto já virou uma possibilidade, deixou de ser uma ideia. Exato. E eu vejo também que tem muita coisa que a gente ainda
vai demorar um pouquinho mesmo para chegar. Justamente porque não é tão fácil assim, como você colocou. Não é tão fácil você desenvolver essas soluções. Por mais que elas já existam, tem uma forma de fazer, mas não é qualquer um que vai conseguir desenvolver. E mesmo as pessoas que têm esse conhecimento, não é uma coisa tão fácil, tão simples de você resolver. Quando você vê, por exemplo, um chat GPT voltado para recursos humanos, você fala, nossa, sim. Que fácil. Não é. É simples, mas não é fácil. Né? Mas já é uma possibilidade. Exato. E aí, Priscila, como é que você vê, por exemplo, o uso de criptomoedas para remuneração? Esse é eu conheço algumas pessoas que me dizem categoricamente que as criptomoedas, uma das funções foi justamente para facilitar o pagamento de pessoas que trabalham em lugares ermos ou que você não tem nenhum tipo de fluxo ou de canal físico. Sim. Como é que você vê isso para remuneração executiva? Já existe aqui no Brasil ou ainda está muito embrionário? Não dá pra gente saber. Qual é a tua visão sobre isso? Eu desconheço aqui no Brasil. Eu sei que em outros países, sim, isso já está acontecendo, em poucos lugares, até onde eu vi, porque, infelizmente, ainda tem também muito desconhecimento e muito receio com relação à principal criptomoeda, que é o Bitcoin, né? Exatamente por conta da questão da volatilidade, e que é realmente muito grande. Enfim, é um ativo que a maioria das pessoas ainda não conhece. Tem medo. Então, tem medo, exatamente. Então, ainda tem um espaço muito grande, mas que também é algo que eu acho que não vai demorar muito para as pessoas entenderem realmente o valor e a importância e o quanto que aquilo é válido mesmo, né? Eu sou meio suspeita também porque eu sou Bitcoiner super. Desde o começo ou depois de um certo tempo? Porque se for desde o começo, você tá milionária. Infelizmente não, né? Desde o começo, infelizmente não. Como eu comentei, eu comecei a estudar mesmo lá para 2020, já conhecia antes, mas nunca tinha, infelizmente, dado atenção. Mas, enfim, eu acho que é algo que ainda tem muito potencial, né? Então, enfim, não vou entrar muito no detalhe do Bitcoin, porque eu acho que não é o caso, mas eu vejo, sim, essa tendência de ter o Bitcoin realmente como um grande balizador de salários no mundo, né? Porque ele, enfim, é uma moeda que vai ser uma moeda forte, que eu acredito que vai ser em algum momento realmente a principal ativo, né, de valor no mundo, e que vai ser o principal balizador também. Eu acho que à medida em que hoje, por exemplo, na área de remuneração, a gente tem muita dificuldade com essa questão de cross-border, mobilidade, né, enfim, e eu entendo que o Bitcoin vai, sim, trazer algumas soluções para essa questão. Muito bom. Agora vamos falar dos desafios de uma diretora de Rewards Latam. Você está há 14 anos na Bayer. 14 anos. Quais são os desafios que você tem? Como é que é o teu dia a dia? Caramba, vamos lá. Eu acho que desafios são muitos, né? Eu acho que primeiro porque, por mais que a gente diga, estou 14 anos na Bayer, não é a mesma empresa, definitivamente, já mudou, já desmudou, já revirou inúmeras vezes, né, durante todo esse período. Acho que a gente teve aí, inclusive, ao longo do caminho, uma aquisição muito importante, que foi a aquisição da Monsanto, que praticamente, enfim, dobrou o tamanho da empresa no Brasil, por exemplo, né? Depois a gente acabou reduzindo um pouco, mas, enfim, teve um aumento significativo, não só do número de colaboradores, mas do negócio, né, de uma forma geral. E, enfim, acho que ao longo dos anos aí foram muitos desafios justamente para a gente poder acompanhar tudo que estava acontecendo no negócio. E eu acho que nesse sentido não muda muito, né? Então a gente continua tendo desafios, a gente tem um CEO novo desde junho do ano passado, que está fazendo uma série de mudanças, uma série de renovações e reestruturações na companhia de uma forma geral. E aí, como eu comentei, essas reestruturações, no final das contas, e que eu acredito que não seja só uma questão que está acontecendo na Bayer, a gente vê que, enfim, mudança é uma coisa, né, constante agora nas empresas. Então, acho que cada vez que essas coisas mudam, a gente precisa reavaliar
se as ofertas que a gente tem fazem sentido, né, para essa nova estrutura, para esse novo momento, para esse novo contexto, para esses novos colaboradores, né, para esse perfil de colaborador que a gente tem. E a gente tem uma diversidade muito grande. Se eu olho, inclusive, Latam, a gente tem uma diversidade muito grande nos países, em termos de cultura, em termos acho que de contexto de mercado, de competitividade de mercado em cada um dos países. Então, acho que é olhar mesmo para este momento da companhia, momento do mercado, as especificidades de cada um desses mercados, e entender como é que a gente contribui e como é que a gente entrega valor para poder proporcionar realmente que o negócio consiga atingir os resultados que precisa. Então, que o negócio ele consiga funcionar através, principalmente, de pacote salarial. exatamente, de proposta. De proposta de né, valor. toda, exatamente. Exato, Isso aí. exato. Isso aí. Como é que é ter operação em países com situação econômica difícil, como Venezuela, Argentina? É uma parte significativa dos desafios que você tem ou não? Está tudo sob controle? Venezuela nem tanto, porque a nossa operação é bem pequena lá, mas a Argentina sem dúvida, né? A Argentina realmente passou por um momento bem complicado no ano passado, com a hiperinflação, ainda está, mas já deu uma melhorada, então deu uma acalmada um pouco nos ânimos, mas sem dúvida é um desafio bastante significativo, porque você precisa ao mesmo tempo se manter competitivo, né? A gente sabe que muitas empresas lá não estavam necessariamente fazendo ajustes salariais, porque não estavam dando conta mesmo de acompanhar a inflação, mas sempre que a gente olha para os nossos principais competidores de mão de obra, eles vão fazer alguma coisa, né? São aquelas empresas que são para as quais a gente pode perder, então não tem jeito, e acho que vai além disso, na verdade, é você poder garantir que as pessoas continuem tendo um mínimo de dignidade para poder sobreviver num contexto como aquele, que já não é fácil, né? Então, acho que é ter essa preocupação também com as pessoas de dizer, não, a gente precisa pelo menos garantir com que elas estejam conseguindo sobreviver, enfim, nesse cenário, que é um cenário já tão difícil, tão caótico, né? Mas as coisas deram uma melhorada agora, claro que sempre melhora por um lado, piora de outro, mas a inflação pelo menos deu uma controlada, e agora pelo menos esse ano a gente não precisou fazer tantos ajustes salariais quanto a gente fez no ano passado, mas o ano passado foi bem desafiador. Quando a gente fala de proposta de valor, existe muita diferença daquilo que é feito no Brasil para os outros países? Eu vou dar um exemplo. Talvez alguns benefícios que nós temos que eles não têm, ou vice-versa, ou não, é uma proposta de valor muito bem alinhada, até para facilitar as coisas? Eu acho que aí entra um componente cultural também, que é importante. Eu diria que o Brasil, pelo menos na Bayer, que é a visão que eu tenho, eu não consigo te dizer se realmente para todas as empresas funciona dessa forma, mas eu vejo que a gente já está bastante avançado nas nossas pautas de uma forma geral no Brasil, né? Então, acho que isso ajuda com que a gente seja, de alguma forma, visto como benchmarking para os outros países, que a gente consiga incentivar outros países também a seguirem esse caminho. Então, eles vão, de alguma forma, talvez um pouco mais lentos em algumas coisas, demoram, né, um pouco mais, eventualmente fazem um caminho um pouco diferente, conforme a necessidade, conforme a prioridade, né, de cada país, por conta do contexto, etc. Mas a gente sempre acaba servindo, vamos dizer assim, como um exemplo, né, como um benchmarking realmente para os demais países. Então, eu vejo que aqui a gente foi pioneiro em muitas coisas e a gente acabou influenciando os outros países também. Então, vou te dar um exemplo. Modelo de trabalho flexível, né? A gente anunciou o nosso modelo de trabalho flexível aqui no Brasil em 2021. Então, a gente não tinha ainda estava meio que no pedaço da pandemia ainda, quando a gente já anunciou que a gente iria trabalhar de uma forma totalmente flexível, que a gente não teria a obrigatoriedade de ir para o escritório determinados dias da semana e que isso seria uma decisão tomada entre líder e colaborador, né? Então, nós fizemos esse anúncio em 2021, nós fizemos todo um change management praticamente durante um ano ali, até a implementação em 2022. E aí, realmente, a gente viu que outros países também, acho que não da forma tão estruturada como nós fizemos, mas acabaram também seguindo um pouco desse caminho.
e também adotando essa postura um pouco mais flexível, e hoje a gente vê que continua dessa forma, né? Claro que a gente sabe que o desafio dos negócios acaba fazendo com que, eventualmente, a gente tenha que estar mais presente do que a gente tinha imaginado inicialmente, mas ainda assim, de uma forma geral, dá para dizer que a maioria da companhia, ou boa parte da companhia, continua mantendo esse modelo que foi o modelo que foi definido lá atrás, e isso continua funcionando muito bem. Então acho que, como eu comentei, assim, depende um pouco do momento, da cultura, mas acho que no Brasil a gente já existe essa flexibilidade. Já, sim. Que era algo impensado antes de 2020. A gente já tinha, na verdade, um horário flexível, né, de entrada, de saída, a gente já tinha Short Friday, enfim, a gente já tinha a possibilidade de home office uma vez por semana, então a gente já tinha, sim, alguma flexibilidade, mas, sem dúvida, nunca se imaginou que seria tão, tão diferente assim e tão rápido, né? A pandemia, sem dúvida, acelerou muita coisa. Sim. Exato. E aí, acho que só para fechar esse assunto, quando a gente fala de EVP, eu acho que o modelo de trabalho vai influenciar muito na percepção. De ELP que você falou? EVP. EVP. Sim. Eu acho que vai ajudar muito na percepção do profissional. Sim, não tenha dúvida. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Já está acontecendo. Exato. E aí eu fico muito impressionado quando a gente vê, por exemplo, a Amazon falando que ano que vem as pessoas têm que trabalhar 5 dias presenciais. De uma certa forma, eu não enxergo isso como um retrocesso. Sim. Eu enxergo como um erro estratégico. Sim, eu concordo. Porque se você tem uma empresa que trabalha 5 dias por semana e você quer trabalhar 3, eventualmente você vai para essa que tem 3. Sem dúvida. Eu fico muito triste com esse movimento que está acontecendo nas empresas que eu tenho visto, inclusive, porque eu sinto um pouco dessa coisa assim, poxa vida, será que a gente não aprendeu nada, né? Porque a gente conseguiu mostrar, e não estou falando só da Bayer, estou falando do mundo, né? Que a gente pode, sim, não só ser produtivo, como ser mais produtivo, inclusive. Se a gente tratar as pessoas, os adultos como adultos, né? Que sabem o que estão fazendo, que eu confio na pessoa, que eu não estou ali para fazer microgerenciamento, eu estou muito mais querendo saber o resultado. Não importa se a pessoa está trabalhando de madrugada ou se ela está trabalhando durante o dia. O que me importa é que ela me entregue aquilo que eu espero que ela me entregue, e que ela esteja bem, né? Porque isso vai ajudar com que ela consiga entregar o que ela precisa entregar. Então, eu tinha muita esperança na pandemia que a gente conseguisse fazer essa migração de mindset mesmo, e eu senti isso acontecendo. Tanto que eu fui uma das... Na verdade, eu acho que eu fui a pessoa que influenciou a alta liderança da companhia para esse modelo de trabalho. Obviamente que não fui eu que desenhei sozinha, que implementei, mas começou ali, começou quando eu comecei a entender que aquilo fazia sentido e que ia acelerar muito rápido e que a gente podia fazer e que a gente ia fazer. Por isso que em 2021 a gente já anunciou, muito antes de muita gente. Então, fico triste quando eu vejo que algumas empresas têm feito esse movimento, porque parece que a gente não incorporou essa coisa da confiança, enfim, né? Que eu acho que é o que faz mais sentido, de qualquer forma. E se eu olho, por exemplo, para resultados de Great Place to Work, hoje, olhando a pesquisa de 2023, que a gente não recebeu ainda de 2024, o principal motivo de as pessoas permanecerem na organização é qualidade de vida. Sim. E isso está totalmente ligado à questão do modelo flexível de trabalho do Byflex. Então, para mim é isso, não tenho nenhuma dúvida. Se eu recebesse uma proposta da Amazon hoje, definitivamente eu não ia nem considerar. Não ia. E assim, eu acho que é um desperdício, porque é uma empresa muito legal, assim como outras empresas, né? Que sem dúvida teriam um baita potencial de atração de pessoas, e que vão perder, sem dúvida, nessa competitividade, porque estão sendo inflexíveis. Exatamente. Para algo que já foi comprovado que funciona. Exato. Isso aí. Né? Priscila, vamos falar agora um pouco sobre Children of the Beast. Como é que foi essa tua experiência sendo tecladista, talvez da maior banda de cover do Iron Maiden do Brasil? Tem acho que 30 anos por aí. Sim. Como é que foi esse momento, talvez antes de você iniciar na vida corporativa? E essa tua experiência trouxe algum tipo de
habilidade para você? Habilidade no trabalho? Legal, eu nunca tinha feito me feito essa pergunta, né? Mas assim, acho que começando pelo começo, né? Eu brinco que meu lema é Beer, Dogs and Rock and Roll, né? E eu falo que rock and roll é para ser simpática porque meu negócio é heavy metal mesmo. Boa. E eu gosto de heavy metal, obviamente, desde a adolescência. Enfim, era aquela coisa que minha mãe achou que um dia ia passar, não passou. Não passou. Depois ela, né, hoje ela já não liga mais. Mas, enfim, meu marido também, conheci meu marido também nas bandas, ele era baterista da banda dos Amigos, e aí nós dois estamos muito neste mundo há muitos anos, desde que a gente se conheceu, desde a adolescência e tal. E a gente vai para os shows, tem muitos amigos também que estão envolvidos. Nós não temos filhos, então isso também ajuda que a gente sempre esteja presente nesses shows, nos eventos, etc. Não que eu vá muito nesse momento, porque com 48 anos já perdi um pouco esse... Cansa. Cansa. Não, eu vou. Confesso que eu chego mastigado. Mas vale a pena. Exatamente. Vou de cadeira, porque eu tenho 1,50 m de altura, então é difícil, não dá para enxergar nada na pista. Mas, de qualquer forma, esse é um tema que sempre me acompanhou a minha vida inteira. Eu sou essa Priscila que gosta de heavy metal e que é meu estilo, né? Isso faz parte do meu estilo, sem dúvida. E a banda, assim, como você comentou, a banda tem 30 anos, eu saí faz 25. Então, na verdade, basicamente isso. Eu fiz parte dos 5 primeiros anos da banda, né? Eu saí em 2005, já faz aí 20 anos praticamente que eu saí da banda, né? E eu tava o meu momento de carreira era o momento da Deloitte, né? Então, trabalhando pra caramba. E aí viajava muito já, né? Já comecei a viajar muito durante a semana, e aí a banda começou a ficar famosa, né? Começou a fazer muitos shows, e aí tinha show de sexta, sábado, domingo, e aí chegou uma hora que não dava mais para conciliar. Meu marido era hold do baterista, inclusive, aí ele foi o primeiro a largar a toalha, falou assim: cara, não consigo mais, não aguento mais, não vai rolar. Se você quiser, fica você. Mas não dá, né? Aí o marido saiu, chegava no final de semana, a gente já era casado já. Chegava no final de semana... Nem se via direito. Nem se via, porque eu ia viajar com a banda, ele ficava em casa, e durante a semana eu tava trabalhando, né? Eu tava viajando, então aí chegou uma hora que eu falei, não vai dar mesmo. Aí acabei saindo, mas, assim, se me agregou alguma coisa... Não sei, eu acho que assim, eu gostava, é engraçado isso, né? Eu gostava muito de estar no palco, né? Acho que estar no palco com a banda, tocar, é um negócio que, putz, é muito legal. Principalmente quando você tem uma plateia gigante, assim. Eu cheguei a tocar com eles para 2.000 pessoas, assim. Então, é muito legal, todo mundo cantando e tal, é muito gostoso. Mas isso não me fez ficar muito confortável com o palco, não. Continua tendo vergonha. Continuo, não diria vergonha, mas assim, eu sou mais introvertida, né? É um pouco o meu perfil. Então, eu não me sinto tão confortável no palco. Eu vou, tá? Mas aquele friozinho na barriga, ele tá sempre lá. Não tem jeito. Então, mas sem dúvida, eu acho que outras coisas, eu não parei para pensar nisso, mas alguma coisa deve ter contribuído, com certeza. Coragem, acho que sim. Porque para você subir num palco com medo ou sem medo, verdade. Precisa ter coragem. É verdade, tem razão. Esse é um ótimo ponto. Priscila, pra gente terminar, indicação de disco, indicação de livros, séries, eventualmente álbuns, discos, que você gostaria de indicar para quem está vendo a gente? Caramba, de livros... Olha, eu acabei de ler, o último livro do Ray Kurzweil, que é um engenheiro do Google, que é um dos fundadores do Singularity University, que eu super indico, se você não conhece ainda, Singularity University, tem inclusive no Brasil, que o livro dele se chama The Singularity is Nearer, que está ainda mais próximo, né? A singularidade está ainda mais próxima. Então, ele já tinha escrito esse primeiro livro da Singularidade Está Próxima. Eu acho que deve ter aí seus 15 anos, mais ou menos, que ele escreveu o primeiro livro. E agora ele escreveu o segundo livro, meio que uma atualização desse primeiro livro. Está fantástico, está maravilhoso, porque ele realmente traz todos esses pontos que eu comentei da questão da inteligência artificial, e tudo que a gente vai vivenciar realmente nos próximos 5, 10, 15 anos. E realmente, se a gente for ver, ele é um futurista também, enfim, ele acertou. Ele tem 70 anos, se eu não estou enganada, 70 e poucos anos.
ele acertou 85% mais ou menos das previsões dele durante a carreira dele, ou seja, nos últimos 60, 50 anos aí que ele já trabalha com inteligência artificial. Ou seja, ele realmente tem uma visão que vale a pena a gente olhar, porque faz sentido, e o olhar dele é fantástico se a gente, né, para ver o que ele está imaginando para os próximos anos. Inclusive, acho que no próprio YouTube, se vocês procurarem vídeos dele divulgando esse livro, eu acho que ele dá um pouco dessa perspectiva para quem não quiser ler o livro inteiro, até porque eu acho que ele não saiu em português ainda, eu li ele em inglês. Então esse é um. Eu sou muito fã, como eu falei, da Singularity e do Peter Diamandis, que é o outro, né, cofundador da Singularity. Ele tem um podcast que chama Moonshot. Eu vejo pelo YouTube também, mas pode entrar no site dele. Ele tem um livro também que chama Abundance, que é um livro bem legal. E eu adoro os episódios dele, do Moonshot, porque ele está sempre entrevistando... Normalmente ele está sempre entrevistando pessoas que têm uma visão, né, de um mundo diferente, ou que já estão, principalmente, que já estão ou empreendendo, ou fazendo coisas que a gente não faz ideia de que já estejam acontecendo. Então ele fala bastante sobre Bitcoin também, mas ele fala de outras coisas além do Bitcoin, fala muito de inteligência artificial, de robótica, enfim, ele está sempre com o Elon Musk lá. Não que eu seja grande fã do Elon Musk, mas... não dá para negar que tem a sua relevância, tem a sua relevância. Exatamente, tem a sua relevância. Mas, enfim, então, acho que essas são algumas das principais dicas que eu dou para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo, entender um pouco mais dessas coisas que já estão acontecendo e que muitas vezes a gente não faz ideia de que estejam acontecendo. Começar a fazer conexões com a realidade, né? Exato. Porque a impressão que eu tenho é que muitos dos seus colegas acham que está muito longe. Sim. E na verdade não está. E não consegue traçar nenhum tipo de paralelo. Exatamente, exatamente. Só antes da gente fechar, que a gente acabou não falando da cerveja, eu só queria fazer uma pequena correção, porque eu não sou mestre cervejeiro, eu sou beer sommelier. Porque o mestre cervejeiro é aquele que faz a cerveja. E esse é o papel você fica com a parte mais interessante. Exatamente. Quer dizer só se está bom ou muito bom. Exatamente. Então eu brinco que em casa a gente tem, cada um tem seus papéis. O meu marido faz e eu bebo. Então... justo. Exatamente. Justíssimo. Algo mais, Priscila? Quero agradecer muito pelo seu tempo. Foi muito rico. Acho que você conseguiu trazer muito bem o que a área de remuneração que eu sou fã faz e principalmente o que ela provavelmente fará em pouco tempo e mais do que isso, como isso pode acontecer e qual é o impacto na vida das pessoas. Então, muito obrigado. A casa vai estar sempre aberta para você. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição, enfim, inclusive de quem quiser se conectar comigo também, pelo LinkedIn, vai me achar lá fácil, Priscila Mendes. E, enfim, vamos trocar ideia, porque eu estou sempre a fim de aprender mais. Sem dúvida, sou uma eterna aprendiz, não tenho dúvida de que eu posso aprender muito ainda. Então, fico à disposição ainda para a gente conversar. Muito bom, obrigado. Obrigada. Para você que está vendo a gente, muito obrigado e até o próximo episódio.